Boa noite a todas e todos. Boa noite a quem está fazendo um esforço militante de ocupar esse espaço para debater os rumos da educação no nosso município. Alguns podem perguntar, os rumos da educação, que é um debate, fomos convidados para um debate entre chapas, para o Sindicato Estadual dos Profissionais de Educação. Sim, os rumos da educação, nós entendemos, quando eu digo nós, digo eu, companheiro vereador Raimon, vereador Leonel Brizola, que tomamos a iniciativa de articular a abertura desse plenário, outrora, há tão pouco tempo atrás, negado aos profissionais de educação desse município, mas de abrir o espaço dessa casa, do Parlamento Municipal, para se discutir, a partir da movimentação dos profissionais da educação que se organizam para o seu processo eleitoral, legítimo, democrático, discutirmos os rumos ou a nossa contribuição, o nosso olhar em relação aos rumos da educação na cidade do Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro. Esse foi o objetivo da iniciativa. Sabemos as dificuldades de acessar esse espaço, muita gente trabalhando, dando aulas, dificuldades de se mobilizar e se movimentar em meio, inclusive, a uma campanha eleitoral. Acho que os que estamos aqui, com certeza, militamos, ajudamos a organizar sindicatos, discutimos e atuamos, para além de estarmos hoje vereador. No entanto, esse espaço de debate será registrado, será publicado no Diário da Câmara Municipal, será registrado aqui por nossa equipe, vamos transmitir, inclusive, ao vivo e fazer a gravação dessa conversa, o que servirá, na nossa opinião, como uma modesta contribuição para registrar e para potencializar, em termos da propaganda, da divulgação, essa ação que consideramos estratégica, fundamental, não só para aqueles que vão participar, votar, se candidatar, construir a nova direção desse sindicato, mas para os rumos da educação, como disse aqui, na cidade e no estado do Rio de Janeiro. Esse é o espírito desse encontro. Eu vou passar a palavra para o vereador Raimon. Nós vamos alternar aqui a coordenação desse debate. Estamos aguardando a chegada do companheiro Leonel Brizola. Mas desde já vou anunciar aqui a presença da chapa, aqui está na ordem que eu recebi, da chapa 8, está aqui o companheiro Marcelo Ferreira de Santana, professor da Rede Estadual e Municipal do Rio de Janeiro, representando a chapa 8 do CEP, seja bem-vindo. Representando a chapa 6, a Maria das Dores Mendes Pimentel, professora, CEP-RJ, seja bem-vinda. Representando a chapa 1, a professora Rose Cipriano, do CEP de Duque de Caxias, seja bem-vinda. Representando a chapa 2, o companheiro Marco Túlio Paulino, da oposição por um CEP de Vitória, CEP Regional 3, seja bem-vindo. Representando a chapa 3, o Carlos Henrique Sampaio de Farias, professor e pedagogo, militante da educação do CEP. Sejam todos e todas bem-vindos a essa casa. Eu queria, antes da gente organizar e combinar a nossa dinâmica, passar aqui a palavra para o companheiro Raimon, por favor. Cumprimentar o vereador Jefferson Moura e a todas as que participam e os que participam desse debate. Cumprimentar a todos e todas. E dizer assim com muita clareza que essa iniciativa dos nossos mandatos é uma iniciativa para reunir aqui no plenário da Câmara, que é a sede do Poder Legislativo do município do Rio, esse espaço aqui onde há 2 anos atrás nós, professores e professoras, profissionais de educação, na sua mais amplo entendimento, padecemos aqui um momento muito difícil, uma retirada, uma desocupação desse plenário com muita truculência, com muita violência. Lembrar que esse debate ele é proposto aqui nesse plenário por conta também desse simbolismo de saber que todo profissional de educação que concorre
a direção do CEP nas eleições que ocorrerão nos dias 30 de junho, 1º e 2 de julho, todos nós não temos a mínima dúvida de que todos nós estamos comprometidos com a educação e que queremos uma educação de qualidade para nossas crianças, adolescentes e jovens, e educação de qualidade que nós sabemos que só será possível se o profissional for valorizado, se a escola for estruturada adequadamente, se as condições de trabalho forem colocadas e dadas. E por isso, por mais que tenhamos um ou outro, tenhamos aqui e ali esta opção, que é uma opção de momento, uma opção por caminhos políticos feitos para além desse plenário, para além desse debate, quero manifestar aqui da minha parte, né, para além das opções que tenho pela futura direção do CEP, manifestar aqui o meu respeito absoluto a todos e todas que aqui estão, a todos e todas que no Rio de Janeiro, seja no município ou seja em qualquer cidade desse estado, estão lutando por uma educação de qualidade. Então, desejar que esse nosso debate seja um debate rico, que nós possamos caminhar juntos e que possamos, para além das diferenças que temos, possamos discutir educação de qualidade, que é verdadeiramente o desejo de todos nós. Então, parabéns por esse momento e vamos à conversa, vamos ao debate. Eu conversava aqui com o companheiro Raymond, e a gente queria fazer uma sugestão, tanto para os representantes formais que estão aqui indicados para o debate, como para os companheiros que estão no seu conjunto aqui presentes, mas num olhar rápido aqui, eu percebo que a gente tem uma presença mais militante aqui nesse plenário hoje. Então, eu acho que a gente poderia aproveitar esse espaço para abrir um tempo, para que as chapas pudessem fazer uma fala, uma apresentação das suas referências mais importantes, talvez com uma pequena provocação nossa em relação ao que pretendem ou como avaliam, que colaboração poderão dar nesse debate de construção, não é, ou de afirmação e resgate da educação pública no Rio. O Raymond fez uma formulação boa sobre isso, daqui a pouco ele pode externar, mas talvez suprimir no dia de hoje, sem prejuízo da gente pensar uma nova iniciativa, o debate e a discussão entre as chapas. Nós tínhamos pensado uma dinâmica onde as chapas teriam até 10 minutos para apresentar suas referências centrais e depois nós abriríamos para questões que seriam apresentadas às chapas e respondidas numa participação mais geral de interação com o plenário e entre as próprias chapas. Então, eu estou fazendo aqui uma consulta, fundamentalmente aqui aos representantes das chapas, se a gente pode consensuar aqui, de abrirmos essa apresentação, essas referências gerais das chapas, mas acho que o debate entre as chapas e as questões precisam ser feitas, obviamente, com uma presença mais entusiasmada aí da categoria, dos companheiros, para cumprir o seu objetivo fundamental. Então, queria partilhar isso, e se os companheiros concordarem, aqui na casa tem se concordam, permaneçam como estão. Às vezes eles falam isso rápido aqui, a gente não tem nem tempo de se manifestar. Mas, se houver essa concordância, a gente faria aqui um sorteio inicial, convocando os companheiros para comporem aqui a mesa com a gente, e na ordem desse sorteio, a ordem de apresentação. Acho que isso cumpriria essa tarefa do dia de hoje, sem prejuízo da gente pensar junto uma dinâmica no horário, um dia mais fortificados antes da eleição. Raymond, você tinha pensado uma formulação para as chapas abrirem? Eu acho que é melhor colocar quando a turma estiver aqui, né? Acho que... Eu vou aqui está na ordem da leitura que eu fiz, os nomes dos representantes são esses mesmos que eu li, né? Os companheiros que estão indicados para debaterem. Eu vou sugerir que a gente faça aqui uma mistureba aqui, e aí o companheiro Raymond possa ir puxando aqui, de acordo com a convocação dele, a gente vai compondo a mesa, os companheiros aqui ajudam a indicar o local, e aí a gente pode compor, acho que... Eu queria sugerir que a gente compusesse aqui, né, os 5 companheiros, tem 5 cadeiras, pode ser? Pode, então, isso que eu estou sugerindo aqui, que você faça meio que esse sorteio, e aí a gente vai convocando.
Carlos Henrique, chapa 3. Marcelo Ferreira Santana, chapa 8. Rose Cipriano, chapa 1. Dá a volta aqui. Maria das Dores Mendes Pimentel, chapa 6. E Marco Túlio, chapa 2. Eu vou pedir, Raimundo, que você, alternando comigo aqui, possa fazer essa provocação, né, inicial aí para os companheiros fazerem a exposição. Alterna comigo aqui, ó, nesse lugar aqui de presidência. Está tranquilo aqui, né? Tá bem. Eu queria, na verdade, quem se vai chamar para a primeira fala? É na ordem do sorteio, foi, né? É na ordem do sorteio, agora tá. Você deixou eu coloquei aqui na ordem, deixei na ordem, deixei. Então, primeiramente, com a palavra o Carlos Henrique. Está aqui em cima o Carlos Henrique? Vou chamar o Carlos Henrique, o Marcelo, a Rose, a Maria das Dores e o Túlio, para estarem aqui em cima, sentar aqui junto conosco. Do meu lado tem duas, Marcelo Ferreira de Santana, Carlos Henrique Sampaio de Farias, Rose Cipriano, Maria das Dores Mendes Pimentel, Túlio, senta aqui, e Marco Túlio Paulino. Paulino com P-A-O. Marco Túlio Paulino. Carlos Henrique? Cadê o Carlos Henrique? Está aí? Falta o Carlos Henrique, né? É quem começa, está chegando? Ele já está vindo, parece que foi eu. Beleza, está vindo. O toalete. Carlos Henrique, senta lá de cá. Na verdade, a provocação que eu vou fazer para o Carlos Henrique, na verdade, é a provocação para os 5, que é mais ou menos assim. Em sendo eleita a sua chapa para dirigir majoritariamente o CEP, o que você considera que a sua chapa tem de diferencial para a educação no município do Rio de Janeiro? Está entendido, mais ou menos? Então, a provocação é para todo mundo, tá, gente? Então, em sendo eleito para dirigir majoritariamente o CEP, qual o diferencial que a sua chapa tem para a educação no município do Rio de Janeiro? Nós vamos conduzir com 10 minutos para essa apresentação, a gente vai avisar com 5, quando estiver faltando 2, e no minuto final pedindo que conclua. Tá bom. Tudo bem? Obrigado, à vontade. Primeiro, boa noite a todos e todas, e saudar aos vereadores que tiveram essa iniciativa, porque dentro da conjuntura que a gente tem atual, né, espaços como esse, né, como esse tipo de espaço, é fundamental, né, para a nossa organização, nossa luta. Nós somos uma chapa de profissionais de educação, assim como todas as chapas têm ou tiveram diretores do CEP, sem exceção. Não tem uma chapa que não tenha diretor ou que não tenha tido diretor do CEP. Então, isso nos iguala. Diferencial. Nós acreditamos que a primeira coisa que esse sindicato tem que fazer é se reformar. Diferente do tipo de reforma que a gente vê por aí afora, nós precisamos fazer uma reforma no CEP. Até por uma questão de sobrevivência institucional. Não dá mais para a gente ter outro período sem discutir a estrutura desse sindicato, de que forma esse sindicato tem que existir e de que forma esse sindicato tem que atuar.
nossa diferença em relação às outras chapas, eu acho que não tem nem tanta diferença, a gente tem muita coisa em comum com muita gente. Mas um ponto que vale destacar, eu acho que a chapa 2 também, nós defendemos a majoritariedade. Hoje está caracterizado, pelo que a gente tem visto, até nessa eleição, que a proporcionalidade direta levou à pulverização das nossas direções. Hoje você tem, todo mundo é direção, e ao mesmo tempo, vários fazem um discurso como se não fossem, como se fossem de oposição. Isso confunde a categoria. A gente precisa regulamentar, legitimar a majoritariedade que já existe no CEP. Hoje, você tem em cada núcleo regional um grupo que domina o sindicato. E na direção estadual a gente também tem isso. Existe um núcleo duro que dirige o sindicato, e esse núcleo, muitas das vezes, não se abre nem para as propostas de alguns diretores, de outros setores da direção. A gente viu isso na greve de 2013. Nós, apesar de termos montado uma chapa para a direção estadual e termos diretores no CEP Central, em nenhum momento foi dado abertura para participarmos das comissões de negociação. Não tivemos parte naquela negociação de 2013, assim como 2014. Diferente de outros anos, onde nós conseguimos intervir de forma mais objetiva, direta. O CEP precisa fazer a reforma do seu estatuto. Todo o congresso do CEP é a mesma história. Quando chega na questão do estatuto, a gente deixa a desejar. No último congresso, nós apresentamos na nossa tese o fim dos 4%. Se o CEP não é filiado a nenhuma central sindical, por que a gente tem que reservar 4% para ajudar pseudos grupos de organização dos trabalhadores, que nem centrais ainda, como formalmente a legislação exige, nem centrais ainda são. Então, assim, e hoje isso ainda continua acontecendo. 4% dos nossos recursos, arduamente conquistados, são destinados a essa experiência ou a essas aventuras que aí estão configuradas no apoio a organizações, ainda como reflexo daquele rompimento com a CUT, depois com o rompimento com a CNTE. A gente precisa rever isso. O CEP não é filiado a nada, então não tem que sair dinheiro para ninguém. Num dia que isso acontecer, que o CEP resolver se filiar a alguma central ou alguma organização, aí sim a gente vai discutir. Mas hoje isso é um absurdo, a gente tem que romper com isso. Nós defendemos também que o município do Rio precisa ter um núcleo. É uma vergonha, um absurdo e um oportunismo achar que só as regionais vão dar conta de uma rede do tamanho do município do Rio, sabendo que tem rede municipal e rede estadual, não é só rede municipal. Nós precisamos de um núcleo da capital, sim, que coordene as regionais. A gente não está dizendo que tem que extinguir as regionais, mas tem que coordenar. Não adianta, a coordenação da capital não consegue dar conta. A gente viu isso nos processos anteriores. Quem era a comissão de negociação? Basicamente, pessoas que não tinham matrícula no município, a ponto de chegar numa mesa de negociação e jogarem isso na cara da comissão de negociação. Não dá para ser assim. A gente vai ter que organizar o CEP no município do Rio. Isso sem medo de criar a ideia de rompimento, que vai se formar um sindicato paralelo, outro sindicato no município do Rio. A gente já superou essa polêmica. A questão é organizacional mesmo. A gente precisa organizar essa mega rede, esse mega município. A gente não consegue mais fazer isso só com o CEP Central, que já tem deficiência em organizar o Estado, articular o Estado, muito menos dar conta da rede municipal do Rio e da rede estadual que tem na cidade do Rio de Janeiro. Eu acredito que a nossa chapa, a gente é bem realista, a gente sabe que a gente está contribuindo, mas seria importante, para todos que vão assumir a direção do CEP agora, acho que duas coisas. Não dá para ter diretor de um sindicato, que vem, se elege, some, como a gente via nas reuniões da direção estadual, nem 50% da direção participava das reuniões, não dá para ser assim. A gente propõe, inclusive,
A gente propõe, inclusive, que a direção seja reduzida para 30 pessoas, 25 titulares e 5 suplentes. Nos congressos a gente tem colocado tese e colocado ampliação para 10 pessoas, no mínimo, em núcleos e regionais, porque o que tem que se fortalecer é a base. A coordenação da capital, a gente não abre mão da questão de defender mais uma vez a majoritariedade. A gente coloca a discussão do mandato de 5 anos, um mandato sem direito à reeleição. Não dá para cada 2, 3 anos. Na realidade, todos os anos a gente ficar nessa luta ferrenha por quem vai ser maioria, quem vai ser oposição, quem vai ser situação no sindicato. A gente está propondo 5 anos de mandato sem direito à reeleição. A gente, entre outras coisas, isso pensando o sindicato, né? Porque a gente tem pouco tempo para falar sobre o município, eu posso falar num outro momento. Eu acho que a luta do município do Rio, um município de um governo onde você vê crianças e adolescentes esfaqueando as pessoas nas ruas, é sinal de que alguma coisa está errada na educação pública nessa cidade. Há mais ou menos 20 anos atrás, existia um projeto aqui, que era o CIEPs, que foi pioneiro nesse estado. Não era mais educação, com ONG, com monitor, com quebra-galho na escola, não. Era escola de horário integral, com proposta coesa, com recursos destinados à educação pública, com profissionais mais valorizados, com funcionários concursados. Nunca mais a gente viu isso, nem no município, nem no estado. De lá para cá, só foi o aumento da violência e o aumento da degeneração da rede municipal e também das redes municipais como um todo e da rede estadual também, pensando no estado do Rio de Janeiro. Eu acho que o CEP tem que ser aquele que vai dizer para o próximo governo, junto com a categoria, ou a educação muda, ou essa cidade vai continuar no caos, ou piorar o caos. E a gente precisa de uma direção que tenha capacidade de dizer isso. A gente não vai afagar, a gente não quer afagar o governo, a gente não quer sorrir ou achar bom qualquer proposta, qualquer primeira proposta, ou qualquer primeira sinalização de acordo. Nós queremos coisas concretas, queremos avançar. O profissional não pode ser penalizado porque ele exige uma educação de qualidade. O profissional tem que ser respeitado. E acho que esse respeito também tem que estar dentro do sindicato. Não importa se é maioria, se é minoria, se é oposição, se é situação. Se esse sindicato existe da forma como é hoje, e adotou a proporcionalidade, todo mundo é importante. Apesar de defendermos a majoritariedade, até esse sistema existir, continuar existindo, nós queremos que as pessoas sejam respeitadas. Assim, acho que vale destacar. Nós queremos a mudança do departamento jurídico. Queremos que o departamento jurídico do CEP saia, os advogados saiam de dentro do CEP, que se contrate sim um escritório, faça uma seleção pública, um escritório com mais eficiência, para acabar com a ingerência dentro do departamento jurídico, que a gente viu isso muito claramente, e ao mesmo tempo a garantir conquistas visíveis para a categoria. Queremos que núcleos e regionais tenham também a possibilidade de terem seus advogados. E algo que grita a gente hoje, a questão da saúde. Nós precisamos ter um departamento de saúde para além da Unimed e da Caberge. Não dá para chamar isso de departamento de saúde. A gente precisa de realmente um departamento de saúde que trate a questão do assédio moral, que trate a questão das doenças do trabalho, as doenças do trabalhador, fonoaudiólogo, ortopedista, psiquiatra, psicólogo. As pessoas estão adoecendo no local de trabalho. Ou a gente entende que a saúde do trabalhador é importante, que não dá para esperar a saúde pública resolver seu problema, a gente precisa fazer alguma coisa já. Ou a gente faz alguma coisa agora no que nos cabe, aí até para poder a gente chamar de departamento de saúde, a gente vai ter que mudar a concepção. Para finalizar, eu acho que o CEP, a direção que vai vir, tem uma tarefa muito grande. E acho que é o momento de unir forças, para além das nossas diferenças. Não dá para fazer o discurso somente de que somos contra a A, B ou C, e ninguém pegar, como a gente diz, pegar lá na rodilha, como é que é? Isso, pegar no chifre do boi. Acho que é um momento. A gente vai passar por um momento muito complicado no próximo governo, ainda mais se o PMDB continuar no governo. Obrigado.
Muito bem, nós vamos passar agora para o próximo companheiro ou companheira. Raimon, por favor. Carlos Henrique já falou, né? Agora é quem? Agora é o Marcelo. Com você, Marcelo. Fica com você aqui, Raimon, por favor. Tá. Desculpe, cadê o Marcelo? Está aqui na 4. Só o número aqui do microfone. Pronto, veja aí. Tá ok? 4? Tá ligado aqui. Só a mesa ali vai. Faz uma troca. Deixa eu ver. Oi. Bom, boa noite a todos e todas. Eu queria agradecer, né, aos vereadores e saudar a iniciativa dos vereadores Jefferson Moura, Raimon e Leonel Brizola em proporcionar esse debate entre as chapas que estão concorrendo à direção do CEP. Né? Eu acho que seria uma forma até simbólica, eu estava lembrando, de realmente a categoria dos profissionais de educação, o nosso sindicato entrar nessa casa pela porta da frente, já que ele foi tão escorraçado em 2013 pela presidência da casa, lamentavelmente, pelo governo do PMDB. Então, realmente saudar essa iniciativa de vocês, a gente entende isso como uma porta como a entrada da categoria pela porta da frente do sindicato. Né? Meu nome é Marcelo Ferreira de Santana, eu sou professor da Rede Municipal do Rio de Janeiro e da Rede Estadual. Atuo na direção do sindicato já há um tempinho e me orgulho muito de atuar na direção do sindicato. E me orgulho principalmente pelo fato de termos uma direção colegiada, eleita com proporcionalidade direta na base. Que isso faz com que todos os grupos que atuam na direção do sindicato tenham voz, tenham voto, né, e tenham responsabilidade pelo movimento sindical. Todos os grupos. Né, acho que a gente não pode eximir ninguém da responsabilidade. A gente viu algumas pessoas que compuseram a direção do sindicato, em alguns momentos tentando agir de forma, vamos dizer, se eximindo da responsabilidade mesmo de atuar na direção, mas a gente não pode se esquecer de que todos, inclusive, como bem lembrado aqui pelo Carlos Augusto, todos nós compusemos a direção desse sindicato. Né? E todos, né, uma grande maioria que está aqui, pelo menos, né, o que eu vejo aqui, estiveram em todos os fóruns da categoria. Né? Só para lembrar aqui, com relação às mesas de negociação que aconteceram tanto nas greves de 2013 e nas greves de 2014, na rede municipal, por exemplo, éramos 9 diretores, mais ou menos, que participávamos dessas mesas de negociação, junto com a base da categoria, a gente não pode esquecer disso. E desses 9 diretores, 7 éramos da rede municipal. Eu, Suzana, Armindo Lajas, Cláudio Monteiro, Doroteia, o próprio Túlio. Né? A Gesa, aposentada da rede municipal, só os outros 3 que não eram. O restante, todos nós éramos da rede municipal. Para limpar o campo aqui. Mas o que me orgulha muito estar nesse sindicato, primeiro, que ele é um sindicato combativo e de luta, que desde 1977, quando ele foi criado, ele atua aí de frente em todos os movimentos, sejam eles, né, de greve, movimentos de paralisação, atua na construção de movimentos sociais desde 1977. É um sindicato bastante combativo e um sindicato que, antes de mais nada, em 1988, ele, de forma inédita, num congresso, ele unificou a categoria de todos os profissionais de educação. O nosso sindicato ele não representa só professores, ele representa professores,
merendeiras, serventes, agentes educadores, inspetores, agentes auxiliares de creche, ou seja, representa toda aquela categoria que está no chão da escola. E isso nos orgulha muito da Chapa 8, que é a chapa CEP de Quero Forte, de participar desse momento eleitoral, participar do pleito da eleição do sindicato, tendo inclusive na nossa chapa representantes de todos esses segmentos da categoria. Certo? Esse é um orgulho muito grande para a gente, que é um sindicato de fato democrático. Eu acho que a gente negar a proporcionalidade direta e qualificada na base é negar a democracia do sindicato. Ele é um dos sindicatos extremamente democráticos. Se a gente fosse parar para pensar, se não houvesse proporcionalidade direta e qualificada, talvez alguns representantes que estão aqui hoje não poderiam estar aqui falando, ou não estariam atuando na direção. É a proporcionalidade que permite que, democraticamente, todos os grupos venham, participem e componham, gente. Né? O sindicato é esse, ele não é majoritário, ele é proporcional. Eu acho que isso realmente é um trunfo e um ganho, né? E uma grande arma que o nosso sindicato tem. Porque a pluralidade permite com que a luta aconteça. Não é uma coisa centralizada que vem de cima para baixo. Todos nós que participamos de todos os movimentos pensamos, né, a melhor forma de conduzir os atos, né, com a categoria. Agora, alguns que lamentavelmente não participam, mas têm o seu nome nas nominatas, tomaram posse, têm seus nomes nas atas, eles têm a sua responsabilidade também, participando ou não. Isso é fundamental dizer. Né? Nós, da Chapa 8, defendemos, acho que antes de mais nada a gente tem que entender o sindicato como legítimo representante da sua categoria. Eu acho que ele tem que ouvir o que a categoria quer, como ela vai se sentir representada em todos os movimentos que o sindicato vier conduzir a luta, em todos. Né? Eu acho que a gente tem que, antes de mais nada, tentar conscientizar a nossa categoria, primeiro, do papel e da força do sindicato, não é? Deixar claro para a categoria, deixar claro para os governos que um sindicato, melhor, nem para o governo, porque o governo sabe perfeitamente disso, mas deixar claro, né, para a base da nossa categoria, para alguns representantes, né, de outros movimentos, de outras chapas, até de segmentos da direção também, que a categoria fragmentada, um sindicato fragmentado só interessa ao governo, né, e é o que ele quer, e não é o que a gente quer. A gente propõe, de fato, a unificação da categoria, de todos os membros que compõem a direção do sindicato e que vão compor a direção do sindicato, porque isso sim vai fazer com que a nossa luta seja profícua e seja vencedora. Eu acho que é isso que vai acontecer. Né? Primeira coisa, a gente tem que se entender como classe, a gente tem que se entender como categoria, tem que entender de fato o que é a democracia operária, que todos têm voz, todos têm de ser respeitados em todos os fóruns, em todos os fóruns que acontecem dentro da direção do nosso sindicato. Né? Acho que culpabilizar alguém pelo movimento, o que é o sindicato? Olha como é que o nosso sindicato é democrático. Quais são as instâncias de deliberação do nosso sindicato? Nós temos um congresso, uma conferência, as assembleias, os conselhos deliberativos, a direção e o conselho fiscal. Então, não é a direção única exclusivamente. É toda a categoria que representa esse movimento, que está nos fóruns, não é? Que tem o poder de deliberação dentro do sindicato. Então, gente, eu acho que isso é fundamental. Né? Eu acho que negar a proporcionalidade, negar a proporcionalidade direta na base e qualificada, é negar a democracia. Isso é muito complicado. Mas vamos lá para as propostas aqui que a nossa chapa 8 tem e que entende, né, para a categoria. Primeiro, eu acho que a gente tem que retomar todos os movimentos sociais, né, que atuam no nosso sindicato. Retomar o FEDEP, que é o Fórum em Defesa da Educação Pública. Acho que é fundamental a participação do FEDEP, a fundamental de todos os segmentos da sociedade na luta do sindicato. Olha o exemplo grande aí, aquele movimento da aprovação automática em 2008. O que fez com que desse uma freada na rede municipal? Foi a adesão não só de toda a categoria, mas de toda a sociedade apoiando o movimento. Foi isso que fez com que essa luta, a gente conseguisse dar um avanço, dar um passo nessa luta. O movimento de inclusão legal, que é um movimento que a gente está procurando ajudar, que vem procurando o sindicato, que é um movimento que fala da inclusão,
né, que a inclusão, como é que a gente vê hoje, principalmente na rede municipal, é uma mentira, que a gente vê profissionais de educação trabalhando com 35, 40 crianças e mais um incluído, sem que ali ele tenha um profissional para ajudar, um profissional para dar o apoio, para dar o suporte. E entendo que as escolas, que são consideradas escolas especiais, a gente na nossa chapa entende que elas não devem acabar, muito pelo contrário, elas devem existir, certo? E que a inclusão seja feita mediante a consulta à sociedade. Esse movimento de inclusão legal é isso. O que a gente está vendo hoje em dia? A gente está vendo crianças que atuam em escolas que são especializadas nesse segmento, melhor que estudam em escolas que são especializadas nesse segmento, e elas estão sendo retiradas dessas escolas para irem para as escolas ditas, né, normais, para serem incluídas, que na realidade não estão sendo incluídas. Vocês imaginem um profissional que não tem aquele preparo, uma escola que não tem aquele preparo, com 35, 40 crianças, ter mais um incluído. Acho que essa casa, inclusive, pode nos ajudar bastante. Uma outra coisa que a gente tem aqui, né, nas nossas propostas, primeiro, contra a meritocracia, contra a política de abono, a unificação da categoria, né? Eu acho, inclusive, essa casa pode ajudar muito em questões que são específicas, como a jornada de 30 horas para funcionários administrativos, como já existe em alguns municípios, né? A questão dos planos de carreira unificados, e uma coisa que realmente está sendo muito complicada na rede municipal, eu trabalho na rede municipal há muitos anos, é a questão do 6º ano experimental. Eu acho que essa casa pode ajudar e ajudar bastante, além da luta que a gente sabe perfeitamente que nada acontece sem luta, a gente sabe que, né, só com a luta que a gente vai conseguir as nossas vitórias, mas que essa casa atue na questão do 6º ano experimental, que é um crime que a gente vê com essas crianças, é negar o direito dos filhos da classe trabalhadora a terem acesso à escola com os professores especialistas. O que acontece? No 6º ano experimental, as crianças vão ter aula com um professor 2, um professor que não tem aquela formação, aquela formação de história, de geografia, de matemática, e é um projeto, inclusive, que a Secretaria de Educação quer aprovar nessa casa do 6º ano experimental, e acho que a gente já tem que começar, inclusive, convocando, mobilizando e esclarecendo a sociedade do crime que é o 6º ano experimental. E é isso. O CEP que a gente entende é esse, é um CEP forte, um CEP unificado, um CEP ao lado da categoria, não é? Sempre em defesa das condições de trabalho para todos os profissionais que atuam nas escolas, né, das redes públicas, tanto estadual como da rede municipal, e sempre em defesa da educação pública de qualidade, né, laica para todos os filhos da classe trabalhadora. Essa é a chapa 8, a chapa CEP que te quero forte, a chapa que a gente conta com o apoio de vocês. Muito obrigado, boa noite para vocês. Obrigado, Marcelo. Só antes do Raymond chamar a próxima chapa a se pronunciar, apenas para partilhar que nós convidamos oficialmente, protocolamos, tanto no Sindicato Estadual dos Profissionais de Educação quanto na Comissão Eleitoral, um convite a todas as chapas, as 8 chapas registradas para essa eleição do dia 30, 1 e 2. Raymond, por favor. Então, a professora Rose Cipriano, da chapa 1, do CEP de Duque de Caxias, Rio de Janeiro. Ok, está funcionando. Pode posicionar melhor, se quiser. Tá ok? Está funcionando, ok. Boa noite a todas e a todos, boa noite aos vereadores. Eu estou aqui representando a chapa 1, sou do núcleo do Duque de Caxias e atuo aqui no CEP Central. E, assim, a minha fala ela vai muito imbuída do sentido da majoritariedade, né? Que o CEP ele não tem majoritariedade quando a gente se encontra no que o companheiro já falou aqui, numa direção colegiada. E aí eu acho que isso é o que mais importante, porque passado esse processo eleitoral, todos nós, todas as chapas que estão aqui presentes e que não estão presentes, estarão na condução desse sindicato. E aí, qual é o diferencial da chapa 1? Unidade de luta se faz com a democracia, se faz com a categoria. Para a gente, esse é o diferencial. Primeiro que a gente acredita que o sindicato ele tem que ser o interlocutor da categoria, sem que com isso ele se perca. E aí eu acho que nos últimos anos, né, nos 38 anos de existência do CEP, a gente tem conseguido fazer isso.
O CEP foi um dos primeiros sindicatos a se desfiliar da CUT por considerar que a CUT agia como transmissora do governo. Hoje não está na CNTE pelo mesmo motivo. Então, a primeira coisa é a questão da interlocução com a categoria, que a gente acredita ser, né, uma das bases do sindicato. E aí, para isso, como disse o companheiro anterior, o fortalecimento dos nossos espaços. Porque a direção, ela ainda está abaixo dos nossos conselhos de representantes, né? A nossa instância máxima é a nossa assembleia. Depois vem o conselho e a direção, que deve executar o que esses espaços deliberaram coletivamente, né, com os nossos pares. Então, acho que, enquanto chapa, a gente não abre mão dessa interlocução. Eu acho que vale ressaltar também a questão da composição da chapa, que além de professores e funcionários, é uma chapa que tem companheiros que são aposentados. Inclusive, o nosso lema é aposentado sim, inativo nunca. Porque a gente entende que a luta continua mesmo pós a aposentadoria. E aí a gente coloca a conjuntura de hoje. Nós tivemos aí um PNE que foi aprovado, que na nossa visão é um PNE meritocrático, privatista e que pouco contribui com a educação. Principalmente nós que defendemos a educação pública. Se a gente for retomar o PME, hoje, né, a grande discussão que foi pautada pelos nossos movimentos, que era verba pública para a educação pública, hoje isso não está pautado no PNE. E aí uma das bandeiras que o sindicato leva, e a nossa chapa também, é contra a terceirização, contra a privatização do que é público. Porque hoje isso se traduz nas nossas escolas, e aí pegando os fatos concretos hoje, né, nós temos a maioria das escolas sem porteiros. Por quê? Depois da tragédia de Realengo, da Tarso, de Realengo, todos lembram, foram feitos contratos rápidos de terceirização. E hoje o que nós temos? As escolas estão novamente sem porteiro, quiçá até a próxima tragédia. Então, para a gente, a questão do investimento no público, ele é de suma importância. E aí, tanto na saúde como na educação. Né? Porque a escola, principalmente, ela não funciona como uma fábrica, ela tem uma dinâmica. E o que a gente observa na terceirização é o rodízio de profissionais que, inclusive, acaba prejudicando todo o processo pedagógico que uma escola constrói ao longo do tempo. Né? Então, essa é uma das bandeiras que a nossa chapa leva, que é a questão da contra a terceirização e contra a privatização nas redes públicas de ensino, seja ela da rede municipal do Rio, como nas outras redes. E o outro elemento também que a gente discute bastante com a categoria, e hoje é uma questão da pauta unificada, é a questão de 1/3 de planejamento. Nós temos na rede estadual hoje profissionais que não têm garantido esse 1/3 de planejamento, né? Temos nas outras redes também. Então, essa é uma das bandeiras, né, que a nossa chapa vem trabalhando e uma forma da gente unificar. Porque nós acreditamos na unificação da luta da classe trabalhadora. Um sindicato, como nós defendemos, classista, não pode ser diferente disso. Então, a questão do 1/3 é uma das bandeiras, né, que a gente, enquanto direção, e espera que os demais companheiros também estejam contribuindo nessa luta. Bem, a gente tem falado muito da organização a partir da base, né? A gente acredita que a greve, ele é um dos instrumentos de luta e de formação do trabalhador. Mas a gente não acredita na greve banalizada, na greve de representatividade, na greve de alguns. E o exemplo disso foi a greve de 2013. Né? E eu acho que hoje aqui a gente não poderia deixar de lamentar, porque eu não consigo entrar nessa casa sem lembrar o que viveu cada funcionário, cada professor da rede municipal
em 2013, nesse ano, que essa cidade foi praticamente sitiada, né, contra aqueles que defendem uma educação de qualidade. Então, acho que a gente precisa fazer essa ressalva, e entendendo que a greve deve ser um instrumento e que é um instrumento utilizado pelo sindicato toda vez que ela se faz necessária. O CEP tem feito isso e tem feito isso enquanto interlocutor da nossa categoria. Com relação à qualidade da educação, o companheiro colocou aqui a questão do 6º ano experimental, mas a gente tem outras lutas também, que é a questão de nenhuma disciplina com menos de 2 tempos. Que isso vai direto ao encontro do que a gente chama, né, do que a gente pensa em qualidade da educação. Como a gente pode imaginar que uma disciplina vai ter menos que 2 tempos? Que cidadão é esse que nós queremos formar? Nós que defendemos uma escola de horário integral, uma educação integral. E não é uma educação integral apenas com extensão de horários, com oficinas ou com alguns projetos pedagógicos. Mas é uma educação integral que o aluno chegue às 8 e saia às 5 e que tenha uma formação plena. Não só a formação pautada em português, em matemática, como a gente vê a questão das avaliações externas. Essa é uma outra bandeira da qual a gente vem lutando, porque a gente entende que a avaliação externa é um reducionismo da prática pedagógica. Não que o sindicato seja contra a avaliação. É impossível que a gente pense um processo pedagógico sem avaliarmos os nossos passos, sem pensarmos aonde queremos ir. Mas hoje, as avaliações externas, a gente percebe que não traduz a educação de qualidade que defendemos. Até porque desconsidera todo um conjunto de ações, né, para que a educação tenha êxito. Ações estruturais, ações pedagógicas e curriculares. Então, essa também é uma das bandeiras, né, que a nossa chapa tem defendido nos últimos anos, que é não às avaliações de alto impacto, não às avaliações externas, por uma avaliação que seja mais, como a própria LDB diz, né, qualitativa e cumulativa, que não pegue um número e traduza isso em qualidade da educação. Nos últimos minutos que me restam, eu acho que a gente precisa ter clareza que o momento que nós enfrentamos, e toda a classe trabalhadora, não é qualquer momento. Hoje, a gente passa pela criminalização dos movimentos. Nós estamos enfrentando, nesse momento, professores que estão perdendo a sua matrícula por terem manifestado o seu ponto de vista. Isso não é qualquer coisa, né? E o sindicato, o CEP, que é o Sindicato dos Profissionais de Educação do Estado do Rio de Janeiro, está na ponta de lança. Então, é claro que a gente está aqui para dar o recado da chapa, mas a gente entende também que, para além do processo eleitoral, nós temos uma grande batalha pela frente. E aí vai ser só, né, a união de todos, nessa direção colegiada, que a gente vai conseguir fazer a diferença. Agradeço a atenção de todos e vamos ao debate. Agradecer a professora Rose e convidar para fazer uso da palavra a professora Maria das Dores Mendes Pimentel, representando a chapa quente 6. Desculpe, peraí. Veja aí, por favor, doutor. Alô, agora sim. Boa noite, então, companheiros e companheiras presentes aqui hoje no plenário, né? Os parlamentares que nos convidaram, agradecer também. E saudar a todos que estão aqui, né? Um processo, acho que bacana que a gente tem vivido agora, um processo importante da luta de classes. E nós estamos nos apresentando como uma chapa, né, que concorre à eleição desse sindicato, para a gente num momento bastante particular dessa luta. Qual é a pergunta que o Raimundo faz para a gente, é importante para a gente delimitar, né, quem somos nós, quem é essa chapa, o que a gente está propondo.
sendo eleita para dirigir majoritariamente o sindicato, o que a sua chapa vai fazer de diferente? Acho que os companheiros anteriores e as companheiras aqui já me antecederam na questão da majoritariedade, na proporcionalidade. É o nosso sindicato, né? Não é um sindicato que se bate chapa, que a chapa vencedora leva toda a direção, mas nós estamos nos propondo, né, a compor essa direção, apesar de algumas diferenças, com as seguintes, que para a gente, né, nos classifica, nos particulariza com as seguintes proposições. Primeiro que para nós essa luta, né, concorrer à direção do sindicato, para nós, né, é simplesmente um meio, não um fim, né? A nossa luta é anterior a isso e vai além da direção do sindicato, né? Não é para a gente, isso não se torna um cavalo de batalha, porque, né, nós participando da direção majoritariamente, proporcionalmente, ou, né, na oposição, enquanto base, para a gente faz parte da mesma luta. Mas por que a gente agora então se candidata? Essa chapa 6, a chapa quente, ela é composta majoritariamente por pessoas que nunca, né, participaram da direção do sindicato, né? Nos consideramos aí dirigentes antes de ser direção, porque a gente está na luta, está na base, né? É dirigente desse processo, apesar de não ser direção, mas a gente ainda não se compôs enquanto mesmo direção do sindicato. E a gente percebe que é um momento onde a gente percebe que os rumos que a direção do sindicato tomou, né, principalmente depois dos últimos embates que nós tivemos de 2013 para cá, que reflete uma crise não, né, do sindicato, não uma crise da gente, das pessoas, é uma crise da sociedade que a gente vive. E essa sociedade em crise nos traz alguns ataques, né, principalmente os trabalhadores, assalariados como nós, que hoje, né, são educadores, né, trabalhadores da educação da classe, né, principalmente aí da educação pública municipal e estadual. A nossa diferença é exatamente essa. A gente não quer a direção do sindicato, né, que se distancie dessas lutas, né, desses ataques que a base vem sofrendo. E é isso que a gente percebe que está acontecendo com a nossa direção. Não é porque a direção, né, individualmente a gente não pode dizer que a direção, né, é vendida, nos traiu, não é isso. É a própria condição que se coloca essa direção há tantos anos, né, num sindicato. Apesar da gente ser um sindicato, né, coletivo, proporcional, há pessoas, há dirigente, todos eles compõem, todas as chapas, né, as 7 chapas que não são a nossa, né, são compostas por pessoas que estão nessa direção, mas são pessoas que, infelizmente, pelo próprio processo de consciência, né, desse tempo, né, fazendo parte da direção, que tem que negociar com o parlamentar, que tem que negociar com a institucionalidade, uma direção que se propõe, no máximo, a representar essa classe, ou, né, ser alguém que possa fazer a intermediação entre a luta, né, entre o que a gente sofre, a categoria, e entre o que a institucionalidade nos impõe. E aí, o que a gente percebeu, né? Essa chapa ela é composta de quem, né? Nós somos trabalhadores da educação, a gente se considera classista, porque antes de ser educadores, professores, merendeiros, a gente é classe trabalhadora, né? Dentro desse conjunto do capital, a gente faz parte da classe que garante a riqueza, que garante a produção de riqueza, desse modo de produção, e que concentra sempre na mão de alguns. Ora, e a gente educa essa classe, né? Quem são as pessoas com quem a gente lida diariamente? São os filhos da classe trabalhadora. Então, nós nos entendemos enquanto classe. Por isso, a gente se entende como uma chapa que quer se colocar numa posição da classe, né? Não está dirigindo a classe, ou representar a classe, mas é uma direção que seja a classe em luta. Essa chapa, ela é formada, ela é forjada, né, por alguns lutadores que já estão, né, há um tempo nesse embate, né, porque a nossa chapa ela tem por um CEP classista, combativo e pela base, né? Classista, eu acabei de dizer que a gente, antes de ser professor, ser educador, ser trabalhador da educação, nós somos trabalhadores, né, fazemos parte da classe trabalhadora. E combativo, por quê? Quais são as ferramentas de luta da nossa classe, né?
que ferramentas que essa classe que trabalha, que vive sob o jugo do capital, que ferramentas ela tem? Ela tem a greve, ela tem ocupações, ela tem paralisações, ela tem protestos, ela tem formas combativas históricas que essa direção, infelizmente, não consegue mais dar conta. Né? Quando a categoria em luta, né, acho que os companheiros que me antecederam aqui já colocaram a situação que a gente vive hoje, tanto no Estado quanto no município, principalmente. Eu sou professora da rede pública estadual, né, professora de Sociologia, lá em Pedra de Guaratiba, e a realidade que a gente vive hoje na educação pública estadual não é fácil. Né? Eles já nos antecederam, a gente perde a nossa autonomia pedagógica, a gente tem provas externas para aplicar, a gente tem conexão professor, que é para ir, né, avaliação, todo o nosso trabalho pedagógico precisa ser controlado, precisa ser, né, de forma... A gente não tem o controle disso, mas a gente precisa de estar lá, de alguma forma, digitando nota, dizendo que se o nosso currículo mínimo está sendo cumprido ou não. E, além disso, para além dessa política meritocrática, a gente vive hoje uma violência. Eu tenho que discordar, infelizmente, de que a educação tem, né, a culpa dessa violência, tem a ver com essa educação. Não é, né? A violência que a gente vive hoje é uma violência estrutural que, no momento de crise, se acirra. Não é a educação que vai salvar essa sociedade que a gente vive. A gente sabe que não. Né? O que a gente percebe enquanto trabalhador da educação são os ataques que essa categoria vem sofrendo, principalmente num momento como esse. Né? No momento de crise estrutural do capital, o Estado, né? A gente sabe que papel que tem esse Estado, e aí o Estado, não só o Estado do Rio de Janeiro, né? O Estado, enquanto federação, enquanto município, ele que, né, de alguma forma, vai tentar mediar essa crise aí, que os principais atacados somos nós e a nossa classe. A partir desses ataques, a gente parte para a luta. Né? Quais são as nossas armas? Quando a gente se sente, né, a gente não tem mais a autonomia que a gente tinha, a gente tem uma cobrança de mais trabalho, um arrojo salarial e mais exigência, né, e controle externo. O que a gente faz em relação a isso? A gente vai à luta. Então, a gente tenta, de alguma forma, né, a institucionalidade para a gente não é, né, algo descartável, a gente precisa, de alguma forma, mas o problema é que a direção do nosso sindicato para nisso. Não consegue avançar para além disso, né? Não consegue mobilizar, não consegue formar essa categoria em luta. Então, quem é essa chapa que se apresenta agora enquanto chapa 6? É uma chapa composta por esses lutadores que, durante no mínimo esses últimos 2 anos, vem se colocando enquanto uma frente que se opõe a essa política do que a gente chama de centrão. O que é o Centrão? Né? É um sindicato de proporcionalidade, mas é um sindicato onde a gente tem algumas forças políticas, algumas forças partidárias, não a gente negando isso, porque na nossa chapa tem pessoas ligadas a partidos políticos, tem pessoas ligadas a correntes sindicais, que não são, tem pessoas independentes, tem pessoas ligadas ao que a gente chama de um comitê de mobilização participativa, que tenta se manter na luta, o que a gente chama de poder popular. Tem pessoas que estão organizadas em vários espaços como esse, mas são pessoas que não acham que a sua diretriz partidária, ou que a orientação do seu partido, a orientação da sua corrente, ela tem que sobrepor às necessidades da categoria. Então, essa chapa, ela tem esse diferencial, né, de sermos pessoas que foram militantes forjados nessa luta, que não concordam, que se negam a levar essa política que o Centrão, né, vem levando. A gente acha que não tem nos trazido resultado, muito pelo contrário. A gente tem profissionais, lutadores da categoria que estão sendo perseguidos, gente ameaçada de ser preso, né? A gente tem profissionais que estão sendo descontados. Nós temos companheiros nossos que já chegou a R$20 mil de descontos do ano passado para cá. Está sendo descontado desde uma greve de 2014. E a direção do sindicato simplesmente culpa isso a uma categoria que não deve usar esse instrumento de luta agora, porque não é o momento, porque tem que se negociar primeiro. Então, a gente tendo essa conjuntura, a partir disso, a gente se apresenta, então, enquanto, né, lutadores que vão compor essa direção que é plural, não é majoritária, né, mas uma proporcional. A gente se propõe, então, estar também nessa direção para tentar, de alguma forma, dar um outro rumo a esta luta, que para a gente não está tendo resultados. Né? E pela base, é o que eu tenho, acho que um minuto para concluir, pela base, porque a gente acredita que os trabalhadores em luta, né, o sindicato é um meio, né, é um instrumento que a gente tem para lutar contra os ataques que sofremos do capital, mas que a gente precisa entender
o que está acontecendo. Então, o sindicato ele tem esta responsabilidade de formar a categoria. Então, a gente, na base, no dia a dia, na formação, no entendimento do que está acontecendo, a gente forja uma direção de fato, uma direção antes de ser uma direção de fato. Nós somos dirigentes, nós nos entendemos enquanto dirigentes, nós sabemos que as nossas armas, elas são históricas, não devem ser jogadas na lata do lixo, apesar do momento histórico que a gente vive, mas a gente percebe que se a gente não tem esse esclarecimento, se a nossa base não está formada, a gente tentou, nosso último congresso, nosso penúltimo congresso, aliás, aprovou uma escola de formação que a gente não conseguiu implementar no sindicato. Não interessa aos nossos dirigentes que a nossa base esteja formada. Não interessa aos nossos dirigentes, agora, atuais, que a nossa base entenda o que está acontecendo e use seus instrumentos de luta para que... Para concluir, por favor, querida. Para que a nossa situação mude, transforme. Então, acho que a nossa diferença é essa. A gente tem o sindicato enquanto instrumento de luta histórico da classe, mas um meio, não um fim em si mesmo. Obrigado. Para concluir essa roda, então, de exposições, convidar o professor Marco Túlio Paulino, chapa 2, oposição por um CEP de Vitórias, Regional 3. Okay, boa noite a todas e todas. Em primeiro lugar, gostaria de parabenizar os vereadores Jefferson Moura, Raymond e o Brizola, por terem tomado essa iniciativa importante de convidar o sindicato e as chapas concorrentes para que pudessem apresentar as suas ideias e realizar um debate junto à categoria sobre o sindicato que queremos e qual educação também nós desejamos construir. Parabenizar também, me congratular com os colegas que atenderam a esse convite. Infelizmente não foram todas as chapas. Infelizmente, nós não temos aqui a presença da direção do sindicato, mas temos aqui alguns colegas que vieram representando suas chapas para apresentar seus pontos de vista. A chapa que eu estou representando, a chapa 2, oposição por um CEP de Vitórias, em primeiro lugar, nós fizemos questão de colocar o termo oposição na nossa chapa, porque nós discordamos radicalmente de como o sindicato vem sendo conduzido há alguns anos. Nós temos uma concepção de ação sindical na educação muito diferente daquela que o CEP já vem realizando, vem desenvolvendo há mais de uma década. Eu gostaria de trabalhar aqui com vocês 5 pontos do que a nossa chapa apresenta para a reflexão da categoria de um novo caminho para o sindicato. Em primeiro lugar, nós entendemos que é muito ruim para o sindicato nós termos 8 chapas disputando as eleições. Nós sempre falamos que a união, a unidade, que juntos podemos ser mais fortes. Mas o CEP não acredita naquilo que divulga. Quando nós temos 8 chapas concorrendo, eu não acredito que isso venha fortalecer o sindicato. Isso demonstra, por outro lado, talvez, uma falta de sensibilidade, uma falta de visão política da necessidade de nós nos unirmos para enfrentar os nossos oponentes reais na sociedade. Aqueles que realmente trabalham contra a educação pública, aqueles que não defendem a valorização dos servidores, aqueles que não querem uma educação de qualidade. Quando nós nos apresentamos divididos para a categoria, e divididos muitas vezes por questões menores, isso eu acho que enfraquece a nossa luta. Nesse sentido, a discussão da proporcionalidade, da majoritariedade, que é um dos temas que está em discussão, entre nós, ela precisa ser repensada. Esse é um elemento que a gente gostaria de trazer de reflexão para a categoria nesse debate eleitoral. O segundo elemento importante é que o CEP vive também há mais de uma década um isolamento muito grande das lutas nacionais. O CEP, como foi dito, ele teve a iniciativa de se desfiliar da CNTE. O que é a CNTE?
A CNTE é uma instituição, se chama Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, que reúne todos os sindicatos de educadores do país. E a CNTE, ela tem que objetivo? Qual é o seu objetivo maior? Organizar os trabalhadores para lutar em defesa da educação pública de qualidade. Organizar os trabalhadores em educação para que eles conquistem melhores condições de trabalho, de vida. Pois bem, nós temos algumas conquistas importantes que a CNTE protagonizou e que chegaram até nós aqui no Rio de Janeiro. Por exemplo, a discussão para os professores de 1/3 de planejamento. Isso é uma vitória da CNTE, conquistada com muita mobilização no país inteiro. Aí a gente se pergunta, aonde estava o CEP nessa luta? Estava desfiliado da CNTE, estava longe da mobilização. Mas a pressão da categoria faz com que o CEP agora tenha que correr atrás do prejuízo. Antes tarde do que nunca. Um outro aspecto importante, porque o nosso sindicato não representa só professores, ele representa também funcionários, como a CNTE. A CNTE desenvolve um trabalho importantíssimo voltado para a formação dos funcionários, que é o pró-funcionário. O CEP é contra o pró-funcionário. Ou seja, o CEP não entende a importância da unidade da luta dos trabalhadores em educação, professores e funcionários, não entende a importância de estarmos juntos na luta nacional. É só a gente olhar para o cenário hoje, quantos são os sindicatos de educadores que estão protagonizando lutas importantíssimas. São Paulo está em greve, Paraná enfrentou um governo autoritário e nós vimos o que aconteceu pelas redes sociais, pela televisão. Nós nos solidarizamos com os nossos colegas do Paraná, lá liderados pelo sindicato APP, filiado à CNTE. A CNTE chamou Mobilização Nacional de Solidariedade, e o CEP isolado, distante das lutas gerais dos trabalhadores em educação. Então esse também é um outro elemento do porquê nós somos oposição a essa atual maioria que dirige o CEP. Não dá para a gente se fragmentar, não dá para a gente ficar isolado. Nós temos que mudar a dinâmica do sindicato. E como o tempo é curto, né, são 10 minutos, eu vou pegar um outro elemento importante. Nas 2 últimas greves que o sindicato dirigiu, que a categoria esteve em ação, a de 2013 e 2014, o nosso agrupamento, né, nosso campo de atuação, que gerou, né, a formação da Chapa 2, nós o tempo inteiro nos batemos com a maioria da direção do sindicato e das chapas que estão se apresentando. Em primeiro lugar, na greve vitoriosa, massiva e importante de 2013. Isso é uma greve histórica para a nossa categoria. Uma greve que nos trouxe conquistas importantes e que o sindicato não deu o devido valor a essa vitória. Em primeiro lugar, nós tivemos ganho real no nosso salário, tivemos um reajuste em 2013 de 8% acima da inflação. Segundo, conseguimos fazer com que os funcionários que ganhavam menos que um salário mínimo, talvez para alguns isso seja secundário, ganhavam menos que um salário mínimo, conseguimos equiparar ao salário mínimo e conseguimos o ganho real dos 8% em cima desse novo valor que o salário mínimo foi estabelecido. Os professores P2, que era uma outra reivindicação que o nosso agrupamento levantava, de que todo colega que tem a mesma formação tem que receber o mesmo valor hora-aula. E se o professor tem a mesma formação, mas ele tem mais tempo de dedicação ao trabalho, ele vai receber mais. Então essa contradição nós tínhamos no município do Rio. O professor com um nível superior, que dava aula no 2º segmento, chamado P1, né, que trabalhava 16 horas com licenciatura, né, com a graduação, ganhava um salário superior ao professor P2, com a mesma formação, pedagogia, graduação,
licenciatura, que trabalhava no primeiro segmento, só que esse professor trabalha 22 horas e meia. Então, esse professor, se ele trabalha mais e tem a mesma formação, o que a gente deduzia, né? Que ele tinha que receber mais, mas ele recebia menos. Então, fruto da greve de 2013, nós conquistamos a equiparação salarial. Não como nós desejávamos, porque nós sabemos também que nem toda greve consegue conquistar toda a sua pauta de reivindicações. Nós somos aqui educadores, né? Sabemos da dificuldade da luta, da mobilização. A cada luta nós conquistamos, damos um passo, né? Conquistamos que essa equiparação virá em 5 anos. O sindicato, então, precisa lutar para que esse tempo diminua. E aí, para encerrar, veio a greve de 2014. Um grande erro, um grande equívoco, que aí a maioria das chapas que estão concorrendo precisam se posicionar, porque nós fomos bem claros desde o início. Nós éramos contra uma greve que tinha como eixo a luta contra a Copa. Nós éramos contra que o nosso sindicato se aliasse aos black blocs na mobilização da categoria. Nós achamos que foi um erro o sindicato não ter ido negociar no Supremo Tribunal Federal, porque nós demos a oportunidade da Justiça legitimar os ataques que o prefeito, que já não queria negociar conosco, um prefeito autoritário, né, um prefeito avesso ao diálogo, ele se utilizasse da Justiça para nos atacar. Fizemos uma greve minoritária, né, com um grupo pequeno de colegas da categoria participando do movimento, e que ao final fomos derrotados. Então nós somos oposição a uma série de equívocos na condução que o sindicato vem nos últimos anos, eu diria nas últimas décadas, né, trilhando um caminho, no nosso modo de ver, equivocado. Nós somos da chapa 2, nós somos oposição, queremos mudar, porque achamos que a categoria precisa de vitórias, ela precisa reconquistar, né, a credibilidade no sindicato, ela precisa retomar a mobilização de uma forma consciente, combativa, mas equilibrada, atuante, mas sabendo que a negociação é fundamental, porque nós não fazemos greve porque gostamos. Nós fazemos greves para alcançar um objetivo, que é o atendimento à pauta da categoria. Então, a Chapa 2 se apresenta a todos e todas com esse objetivo: mudar o CEP, ter um CEP combativo, mas também equilibrado, atuante na base, nas escolas, no chão da escola, e para isso nós precisamos do seu voto e do seu apoio, para que a gente possa começar a mudar e a transformar o CEP. Muito obrigado. Obrigado. Eu estava conversando aqui com o vereador Jefferson e lembrando o seguinte: outro dia eu estava num debate da Organização dos Funcionários do Banco do Brasil, que tem congresso agora, dia 12, em São Paulo, para discutir os temas da sua categoria, e dizia assim: olha, aqui não tem discurso a ser feito para ninguém convencer ninguém, porque quem está, quem não está, está todo mundo adesivado, né? E aqui também é isso. Então, a minha pergunta é essa: qual a validade desse nosso debate aqui? Então, nós queríamos, né, o vereador Jefferson e eu, oferecer às chapas que aqui vieram, se assim desejarem, cópia da gravação desse debate, para que vocês usem da maneira que quiserem. E lembrando que a televisão, ela não está ao vivo nesse momento, mas a TV Câmara, ela replica isso em diversos momentos na sua programação, e nós vamos amanhã fazer uma solicitação à TV, Jefferson, para não só saber quando é que ela vai replicar esse nosso debate, mas a gente vai pedir para que seja inserido mais na grade, e aí a gente diz a vocês para que vocês possam também divulgar. Então é uma contribuição que a gente queria dar. Eu, da minha parte,
aquilo que eu disse no início aqui, por questões né, que todos nós temos de lado político, né, e a luta da classe trabalhadora também é uma luta política, e que bom que é, né, dizer para vocês que eu nutro para com todos os profissionais de educação, com todos, o maior respeito, e quero parabenizar a chapa 1, a chapa 2, a chapa 3, a chapa 6 e a chapa 8. São essas que estiveram aqui, não é isso? Eu omiti alguma, não? Agradecer então essas chapas, dizer que o debate é rico, e que é isso mesmo, e que a gente tem que rumar adiante para a gente construir uma educação que verdadeiramente seja uma educação de qualidade. Esse é um primeiro. Eu queria também aproveitar que eu estou com a fala aqui, Jefferson, e estou concluindo a minha participação. Creio que para mim está cumprido o sentido desse debate. Convidar vocês, aqueles que quiserem, no dia 15 de junho, nós vamos fazer um debate. Eu tenho proximidade com uma professora aposentada da UFRJ, não sei se vocês conhecem, professora Aglael Luz Borges, é uma filósofa, psicanalista, professora aposentada da UFRJ, psicopedagoga, mestre em educação. Ela vem aqui fazer uma roda de conversa conosco. O tema da roda de conversa é construção do ser e do saber a partir das experiências e estudos científicos da professora Aglael Luz Borges. Então, aqueles que quiserem participar conosco, será aqui no Salão Nobre da Câmara, no dia 15, segunda-feira, de 14 às 17 horas. Tem aqui alguns convites que, se interessarem, depois daqui do debate, e quiserem participar conosco dessa roda de conversa, a gente está inteiramente aberto. É uma segunda-feira, na parte da tarde. O vereador Jefferson, obrigado pelo convite que me fez para que a gente fizesse juntos esse momento, né? E acho que, da minha parte, eu estou bastante satisfeito. Muito obrigado. E obrigado a todos. Obrigado, querido companheiro Raymond, os companheiras e os companheiros da chapa que estiveram presentes aqui apresentando, chamando dessas referências iniciais. Quero dizer que para a gente é simbólico também poder estar junto aqui hoje, e acho que a mensagem final que eu gostaria de contribuir é lembrar que há pouco tempo atrás, 2013, muitos de nós estávamos aqui. Eu sei que hoje a gente está às vésperas de uma eleição sindical, com divergências, com debate, construindo nos nossos campos políticos, mas há muito pouco tempo a gente estava aqui juntos numa luta maior. E acho que aquilo que a gente estava fazendo dentro desse plenário em 2013, ocupando com dignidade, com legitimidade o espaço, não é, que deveria ser do povo carioca, brasileiro, é o que tem que nos orientar nessa eleição, mas principalmente para além dessa eleição. Os desafios em defesa da educação pública no Rio de Janeiro são mais urgentes do que nunca. Resgatar as bandeiras de lutas históricas que acho que todos os que falaram aqui militaram, militam, constroem a despeito das suas localizações políticas e das críticas e divergências que temos entre nós aqui, né, sobre muitos aspectos da realidade política, da relação política, da construção política dos governos que estão aí. Eu lembro aqui, eu acho que isso é simbólico também, Raymond, a gente estava aqui em solidariedade, por identidade de causa, mas também cumprindo a nossa obrigação enquanto vereadores dessa cidade. Eu lembro naquele cantinho ali, quando a polícia covardemente invadiu esse plenário, estávamos negociando e covardemente invadiram esse plenário, na verdade eu estava naquela porta, eles entraram por aqui, a gente correu para, enfim, mediar, nos posicionarmos, tinham companheiros sendo já arrastados aqui, e quando eu estava sendo levado também, eu lembro do Raymond subindo ali em cima da mesa, gritando, intervindo, né? E acho que isso é simbólico também, porque a despeito dos lugares onde estamos, das nossas posições, a identidade e a unidade nesse processo de luta foi maior, pulsou nas ruas, nos nossos corações. Encerro aqui desejando que as chapas que se apresentaram aqui, que a luta que os companheiros seguirão fazendo, não só nessa eleição, mas para além dela, tenham nessa referência de luta, na cabeça, no coração, uma possibilidade de ação conjunta, independente do lugar que estamos na política. Obrigado a todos e todas que estiveram aqui. Boa noite a todos.